Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte da repercussão da mídia sobre esse empate do Palmeiras contra o Porto pelo Mundial de Clubes. Verdão que já voltou para Greensboro para se preparar para o confronto contra o Al-Ahly. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Conversar com o André Rizek, que viu essa partida de pertinho. Hello, my friend. Good morning. Oi, Mário, oi, Lofredo, tudo bem? Você estava clamando de frio? Vem pra cá pra ver o que é frio nesse momento, viu? Bom dia a todos, bom dia, Brasil. Tá chegando o verão aí, viu, Rizek? Estão falando por aí que é verão, tá chegando o verão aí. Quinta-feira diz que veio uma onda de calor. Não, aí vai. Estamos esperando essa onda de calor com ansiedade, quinta-feira. Vai a 22 lá pro meio-dia. Mas sentir frio em dólar eu acho tão chique, Rizek. É chique, é chique, é chique. Aqui estamos com 16, 17 graus nesse momento. Não tá tão ruim assim, tá agradável. Como agradável foi o jogo de ontem. Olha só, tava vendo vocês falarem, né? Eu acho que o Palmeiras, os últimos 15 minutos, eles deram essa sensação de que o Palmeiras poderia ou deveria ter vencido. Até os 30 do segundo tempo, eu olhava para o placar do estádio, ele vai dando estatística em tempo real, e mostrava o Porto com mais finalização, 13-9. Depois o Palmeiras fez uma blitz, né? Eu acho que a grande diferença do jogo de ontem foi o banco. Quando o Abel, aos 19 minutos, mexe no time, tira o Vitor Roque, que eu acho que jogou muito mal, coloca o Paulinho, coloca o Alan, coloca o Veiga, o Palmeiras começa a melhorar e o Porto sente. Claramente o Palmeiras tem mais elenco, tem mais banco do que o Porto. O embate entre os times titulares, eu diria até que foi decepcionante para quem esperava ver um Palmeiras favorito, com imposição. Eu acho que foi um choque de realidade da gente ver que um time, como o Lofredo falou, ele considera o Porto mais fraco dos europeus. Eu acho que está mais ou menos parecido com o RB Salzburg, né? Que é o 18º do ranking da FIFA. Porto vem de uma temporada muito ruim, né? Foi a pior campanha dos últimos 10 anos. Aí você pega um time de uma prateleira média-baixa, né? O Porto foi terceiro, quase quarto da Liga Nacional, apoio de 4-1 do Benfica no último clássico deles. Aí quando você pega um time de prateleira média-baixa da Europa e pega um time de prateleira alta da América do Sul, o confronto é equilibrado. Então assim, eu achei que o jogo foi bem equilibrado até os 30 do segundo tempo, quando o Porto meio que ofereceu um acordo para o Palmeiras. Olha só, o Al-Ahly e o Miami empataram. Top empatar aqui, tudo certo, porque o empate em tese é razoável para os dois, né? Basta agora que Porto e Palmeiras vençam os adversários supostamente mais fracos e eles avançam. Só que o Palmeiras não topou esse acordo, né? O Palmeiras nos últimos 15 minutos acelerou e aí deu essa sensação de que poderia ter vencido. A FIFA elegeu, incrível o mau gosto da FIFA, né? Para eleger craque de competição, craque do jogo. Elegeu o Estevão, craque do jogo, eu discordo. Para mim o craque do jogo é o goleiro do Porto, o goleiro reserva do Porto, né? Porque o titular está machucado, é um dos melhores goleiros do mundo, o Diogo Costa. O Mora, garoto de 18 anos do Porto, achei que fez um belo jogo. E para vocês terem uma ideia assim, de como o Porto olha para o Palmeiras com inveja do orçamento do Palmeiras nesse momento, eles fizeram um grande investimento no espanhol, no Gabri, que não jogou nada, inclusive, né? Veio do Al Hilal, passou despercebido. E estão impactados que gastaram 15 milhões de euros nesse espanhol. O Palmeiras gastou 15 milhões de euros, podendo chegar a 19, dá quase 120 milhões de reais, né? O Palmeiras gastou 150 milhões no Vitor Roque. E eu acho que o Vitor Roque foi um problema ontem, assim, na minha opinião. Quando entra o Flaco e o Palmeiras passa a ter uma referência na área, o time melhora muito. Então, pelo investimento que o Palmeiras fez no Vitor Roque, eu acho que, assim, faltou centroavante pro Palmeiras ontem. Não sei se o Lofredo concorda. Eu espero mais do Vitor Roque, né? Você contrata um jogador desse peso e a bola passa tanto na área e ele oferece tão pouco, não sei se na sequência da competição não vai ter mudança ali, hein, Lofredo? Pois é. Sabe que a gente discute muito a questão da escalação do Palmeiras, né? Que a Joana sempre diz, não tem um time titular. Aí a gente aponta que, tem uma base titular. Você tem 7 jogadores titulares. Você tem a defesa inteira, goleiro, lateral, meio zagueiro, que é o Giai, os dois zagueiros. Jogo do Gustavo Gomes ontem, né? Assim, a defesa é sempre defesa que ninguém passa. O Piquerez na esquerda e o Richard Rios. Aí você tem o titular. E você tem o Estevão, que também é titular. O Vitor Roque deveria ser um nome que a gente não ia ter nenhuma dúvida em dizer. Este é um jogador titular do Palmeiras. E aí a gente completaria praticamente. Você ia ficar com 2 vagas ali em dúvida, o que todo time basicamente tem. Tem um time titular,
mas não tem um 11 titular. Você tem 9 jogadores, 8 jogadores, né, que são titulares e outros vão disputando realmente vaga. O Vitor Roque não ser um jogador indiscutivelmente titular no Palmeiras, depois da passagem dele pela Europa sem muito sucesso, nos gera uma dúvida sobre será que a gente estava certo mesmo sobre o Vitor Roque? Eu quero esperar um pouquinho mais, mas assim, acho que é um problema. Porque assim, agora a bola está com os ataques, né? Com esse empate de 0-0, que em termos de classificação é bom para os dois, mas atenção, tem que passar em primeiro para fugir do PSG. Vamos falar o português bem claro? Eu acho que, assim, time brasileiro encarar o PSG é mó roubada, assim. A nossa chance é mínima para não dizer zero. Então tem que fugir do PSG, tem que passar em primeiro. E, assim, o primeiro critério de desempate é saldo de gols, né? Porto e Palmeiras estão zerados. O segundo é gols pró. O terceiro, confronto direto, que não conta, que foi 0-0. Então precisa fazer gol. No Al Ahly, quinta-feira, e depois no Inter Miami, que para mim demonstrou ser o time mais fraco do grupo, apesar do Messi, apesar do que já foi um dia Luizito Soares e já foi um dia o Busquets. E aí, assim, olhando o que foi quando o Vitor Roque chegou, eu falei, cara, ele veio, tá mal, né? Não tá com confiança, tem que dar um tempo. Só que eu acho que esse tempo já passou. Torneio de Copa é muito curto, não dá tempo de ficar esperando. Vocês falaram da defesa, né? Eu achei que o Porto explorou muito o Giai, só atacou pelo lado direito. O Eric Faria apurou que a comissão técnica do Palmeiras também entendeu que o Giai sentiu o jogo, mas o Giai é um titular, né? O Vitor Roque, vamos ver. O Palmeiras tem muito elenco para rodar, né? E Copa, torneio de tiro curto, você precisa rodar mesmo, né? Agora, assim, o destaque positivo, né? De quem estava no estádio. A torcida do Palmeiras deu um show. A gente tinha 46 mil pessoas no estádio, cabem 82.500 pessoas. Quem viu a transmissão achou que estava lotado, porque a FIFA, sabiamente, ela mostra só o anel inferior, né? Então, ela passou gente do anel superior para o inferior, fechou setores do anel inferior, então parecia lotadaço. Acho que é um ótimo público, como o Abel comentou. O comentário geral, assim, eu conversei com muitos torcedores do Palmeiras nas ruas, muitos que moram em Nova York, New Jersey e outros lugares dos Estados Unidos. Eles comentaram que muitos brasileiros e latinos com medo de ir ao jogo por causa da política anti-imigração do Trump, com medo de ser pego, né? Gente que pode não estar com a documentação em dia. O público principal do futebol aqui nos Estados Unidos é de latino. Os ingressos da MLS são muito baratos para os padrões americanos. Você compra ingresso aqui em Nova York por $35. A FIFA aproximou os ingressos da Copa do Mundo a esse preço. Isso levou a um aumento de público. E a torcida do Palmeiras deu um show, assim. Olha, vou te falar, das 46 mil pessoas que estavam lá, tranquilamente, 30 mil estavam apoiando o Palmeiras. Tinha pouquíssima gente do Porto. Palmeiras vem com muita confiança, muito mais festa. O Porto quietinho antes do jogo. A torcida do Palmeiras, para mim, foi assim... Entregaram para o Estevão, né, o prêmio de craque. Eu entregaria para o goleiro do Porto e para a torcida do Palmeiras, viu? Eu realmente fiquei muito impressionado. E acho que esse vai ser um tom das torcidas sul-americanas aqui na Copa do Mundo, né? Flamengo, Fluminense, Boca, River. Acho que a gente vai chamar a atenção, como, aliás, já chama. Li a imprensa portuguesa e eles ficaram impressionados com a quantidade de brasileiro apoiando o Palmeiras não ter no estádio. Sabe que o Palmeiras, assim, o Rizek falou dos critérios de desempate, o Palmeiras está em terceiro no grupo, né? Por causa? Qual é o critério de desempate? Cadê? Cartão amarelo do Abel. Esse amarelo aí, bota o Palmeiras. O cartão amarelo do Abel que já vem na súmula, já vem preenchido, o árbitro só põe o minuto. Apliquei cartão amarelo para o senhor Abel Ferreira, aí vem vazio, ele vai lá, preenche. Rizek, eu preciso te liberar, que eu sei que você vai aí, ó. Imagina o cartão amarelo recebido pelo Abel. Eu sei que você vai acompanhar o Fluminense, que vai fazer o reconhecimento agora do gramado, né? Às 10, no horário de Brasília, são 10 para as 9. Então eu preciso te liberar e tô com você. Eu daria pro Mora, que, aliás, que inferno ele promoveu na vida do Giai. O Rizek falou sobre o goleiro. Não, o goleiro também, mas ele já tinha citado o Mora antes. Porque estava equilibrado realmente o jogo. O Everton tinha feito algumas defesas, mas o goleiro do Porto foi fundamental. Foi. E o Giai, coitado, ontem ele relembrou os velhos tempos. Ô, Rizek, um beijo pra você, viu? Bom trabalho por aí.
Outro, só lembrando, ó, na Copa do Mundo, 2 cartões está fora. Se o Abel tomar um cartão no próximo jogo contra o Al-Ahly, desfalca o Palmeiras. Em dado momento, o Abel saiu da área técnica porque ele mesmo reconheceu que há algo dentro dele que ele não controla durante os jogos. Então, para evitar que ele fosse expulso ontem pelo Said Martínez, o árbitro hondurenho, El Matemático, que ele é formado em matemática, para evitar que ele fosse expulso, ele saiu da área técnica e foi para o banco. Abel, sem cartão quinta-feira, não vamos desfalcar o Palmeiras nessa Copa do Mundo. Beijo para vocês, Valeu. Até a próxima, gente. Bom programa. Beijo, beijo, bom trabalho. Você sabe como o El Matemático preenche a súmula? Apliquei cartão amarelo para o jogador número raiz quadrada de 81 aos 2 ao cubo Menino, minutos. e como ele gosta de parar o jogo, né? Nossa, teve uma hora que tava Que até horror. chato, assim, né? Que horror. Só um detalhe, né, sobre que o Lofredo e o Rizek estavam debatendo em relação ao ataque. Primeiro, sobre o resultado, eu acho que depois do 0-0 de Inter Miami e Al-Ahly, quando, se você chegasse para qualquer torcedor e falasse, olha, antes do jogo, tá? Vai começar daqui a pouquinho. Você aceita um empate? Você assina esse empate? Eu acho que muitos palmeirenses aceitariam e assinariam. Pelo que foi o jogo, o empate passa esse gostinho amargo, né? Porque ficou a sensação de que o Palmeiras jogou melhor e tinha chance para ganhar. E aí desperdiça essa boa oportunidade de fechar a primeira rodada na liderança e vencendo o time, em tese, mais forte, favorito, europeu e tudo mais. Sobre essa disputa entre Vitor Roque e Flaco Lopes, a gente passou um pano no começo para o Vitor Roque, falando acabou de chegar, tem 5 jogos, tem 7 jogos, tem um mês de clube. Vitor Roque já tem 20 partidas com a camisa do Palmeiras e 3 gols. O Flaco Lopes, nessa temporada, tem 29 jogos e 10 gols. Ou seja, acho que essa é uma dúvida que o Abel tem para essa próxima rodada, se mantém o Vitor Roque ou se entra com o Flaco. Perfeito. O nosso gato mestre está me lembrando aqui que, de fato, o juiz parou muito o jogo, só que a gente viu uma partida muito violenta, inclusive com muita pancada sem bola. Talvez. A pancada sem bola teve no jogo contra do Botafogo. E foi mesmo, né? Foi, mas aí... Bom, a gente vai chegar lá. Já, vamos falar. Acho que o Palmeiras teve mais finalização também. O Rizek falou assim, a gente olhava no placar e o Porto tinha mais finalizações. O Palmeiras finalizou muitas bolas também para fora. Não foram finalizações a gol, né? Mas isso, acho que o Palmeiras teve mais volume. O jogo foi equilibrado, o final foi do Palmeiras, mas no jogo equilibrado, o Palmeiras teve mais volume do que o Porto. Né? Então, até as finalizações para fora, é difícil a gente contabilizar o que leva perigo e o que não leva. Porque, por exemplo, com 4 minutos de jogo, o Estevão recebe uma bola açucarada daquela e erra a meta, você fala, não vamos nem contabilizar, ele não acertou a meta. Para mim, foi a chance mais clara. Mais até do que aquele bombardeio, porque a bola vem no pé bom dele, ele tá bem posicionado, na marca do pênalti, e nem o gol acerta. É uma chance clara de gol. Eu acho que, o Palmeiras mostrou, acho que mostrou o nível. Em Portugal está se falando sobre a dificuldade que o Porto teve com o Palmeiras. Eles não sabiam que era assim. Sim, é sério. Eles têm certeza que esse time do Porto vem no Campeonato Brasileiro e ganha do Mirassol. Não ganha, não. Tá? Sim, Mirassol não ganha. Técnico? No primeiro jogo no Porto, porque o Mirassol vai com desgaste e tudo, ganha. Mas quando for Porto e Mirassol, Porto não ganha, não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A emoção, deixa eu te contar. Eles têm certeza que o time do Porto é o Porto. A história do Porto é legal. Mas a inteligência artificial também é mais ou menos. Porto lá em cima no Esse Brasil. time do Porto é mais ou menos. O Rizek falou do banco, eu esqueci de comentar na hora, concordo com ele e talvez também por isso a gente tenha visto um desgaste físico muito diferente, né? O Porto termina acabado a partida, o time do Palmeiras já não. E só passando a régua aqui no que me conta o gato mestre, se Palmeiras e Porto vencerem os próximos jogos pelos mesmos placares, aí os cartões é que vão definir quem pega o PSG. Esse é que é o problema. Tá? Então tá. Falando em cartões, vamos ouvir o Abel, porque ele falou que está muito orgulhoso, mas também está frustrado, né, com a estreia do Palmeiras. Muito resumidamente, 2. Um sentimento de orgulho, porque sabia que a equipa... Eu não sei se vamos jogar contra equipas melhores ou piores do que o Palmeiras. Eu sei que nós temos uma forma de jogar e vamos jogar da forma que nós sabemos e que treinamos. Nós somos uma equipa que pressiona o tiro de meta do adversário. Nós somos uma equipa, quando nos deixam, que propomos o jogo. Quando nos dão a oportunidade, que contra-atacamos. Eu já disse várias vezes, nós não somos excepcionais num ponto do jogo, mas somos equilibrados em todos.
Portanto, seja contra o Porto, seja contra quem for, nós temos uma forma de jogar e vamos jogar da nossa maneira. Agora, o sentimento é esse, frustração pelo resultado, e a outra é de orgulho, porque eu sabia que os nossos jogadores iam jogar da nossa maneira. Orgulho por um lado, por aquilo que fizemos, frustrado pelo resultado, porque eu sou muito transparente, não é? Eu não consigo esconder o que sinto, por muito que disfarce. Mas enfim, seguimos. Também não disfarça tanto. Também Não disfarça. Não. Não disfarça. Vamos ver a classificação do grupo do Palmeiras. Ele é transparente, ele é mesmo. Isso aí a gente já percebeu. Vamos ver a classificação desse grupo do Palmeiras, porque a situação é a seguinte, ó. Como os dois jogos terminaram empatados, por que tá assim? Porque... Ordem alfabética, não. Não é. Até porque o Palmeiras viria na frente. Exatamente. Olha lá, Inter de Miami tudo igual. Vamos ter que abrir mais uma coluna ali, ó. O Al-Ahly só recebeu um cartão amarelo, tá? O Porto recebeu 2, então por isso tá ali em segundo lugar. E o Palmeiras recebeu 3 cartões amarelos, com Gustavo Gomes, Felipe Anderson e Abel Ferreira. 2 cartões amarelos em campo, igual ao Porto. 2 em campo. E o outro Isso. foi do Abel Ferreira. Olha só. O Gustavo Você Gomes... imaginou não se classificar? Ou ficar em segundo por conta de um cartão amarelo do doído. técnico? É doído. O Palmeiras, eu falei do Giai, é que tudo bem que o menino que botaram em cima dele, como jogou ontem o tal do Mora, que fez 18 anos no mês passado. Ele faz parte da seleção portuguesa campeã ele é reserva porque ele tem 18 anos também. Não, também não é só se é só por causa disso, não. Mas assim, não é um problema nenhum ser reserva da seleção portuguesa. Normalmente, com 18 anos, você começa no banco de reserva. Normal. Como jogou ontem e aprontou o que quis pra cima do Jair. Teve muito torcedor do Palmeiras ali meio na bronca, né? Tipo, Jair, a gente já te perdoou, não faz isso e tudo mais, brincando em rede social. Mas vou falar uma coisa. Tudo bem que ele pareceu, de fato, um pouco nervoso no jogo. Mas eu acho que a tarefa mais difícil era a dele. Segurar aquele menino ali. Fala aí, Vini. Ele teve a missão mais complicada, disparada, né? O Mora é uma fumaça e quem tiver que marcá-lo vai ter muita dificuldade. E acho que apesar do jogo muito ruim, muito abaixo, você até lembrou, né, Mari, que parecia o começo da trajetória dele no Palmeiras, porque ele começa muito mal, muito torcedor já estava até desistindo, falando, pô, perdemos dinheiro, gastamos muito num cara que não joga tanta bola. Mas hoje ele é disparado a melhor opção ali para a lateral direita, né? Em relação ao Marcos Rocha, que traz muita segurança, que é um vovô muito confiável para jogar ali, é capitão, é líder desse elenco, tem a confiança do Abel. E a torcida gosta, até porque ele faz uma função ali que ajuda na saída de bola, né? E o Estevão também tem uma parceria boa com ele, mas hoje, disparada, a melhor opção é ele. Então, apesar do jogo abaixo, eu acredito, pelo que eu conheço do trabalho do Abel, que ele vai ser mantido para a segunda partida. Provavelmente. Muito difícil vai sair por conta disso. Uma partida que tinha um grau de dificuldade, que ele acaba não indo bem, mas tinha um grau de dificuldade, não vai ser, por isso que vai ser substituído. Essa foi o bombardeio. O bombardeio, depois teve uma falta boba, né, no final do jogo, dado pelo Porto. Falta boba, nós vamos chegar lá. Em matéria de falta boba, temos tema para hoje. Porque o sarrafo da falta boba... O sarrafo da falta boba você levou Enfim, acho que fica um sentimento de que o Palmeiras poderia ter vencido e que, por não ter vencido isso, pode cair para enfrentar o Paris Saint-Germain. E aí, assim, não que não dê, que seja impossível. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE fazendo uma análise desse empate do Palmeiras no Mundial de Clubes. Abre aspas para a matéria: Palmeiras empolga em casa, nos Estados Unidos, mas a estreia na Copa de Clubes e deixa gosto amargo. Verdão teve momentos de domínio contra o Porto, só que esbarrou nas chances desperdiçadas para ficar sem a vitória em uma boa atuação em um estádio cheio de torcedores palmeirenses. A sensação de que o Palmeiras deixou era de que talvez tenha sido o jogo em que um brasileiro ficou mais próximo de vencer um europeu na última década. Com a maioria dos 46 mil torcedores presentes no jogo, a equipe de Abel teve um ambiente a seu favor e as melhores chances. Em boa parte do tempo, o barulho nas arquibancadas fazia parecer que o duelo não era nos Estados Unidos, mas sim no Allianz Parque. Das 14 finalizações alviverdes, uma parou na trave, 2 passaram rente à meta e 4 foram defendidas pelo goleiro Cláudio Ramos, sendo 2 delas intervenções difíceis. O Everton também teve que trabalhar, mas o Palmeiras foi o melhor na maior parte do tempo.
As principais novidades na escalação para a partida foram as entradas de Aníbal no lugar de Emiliano e Maurício vencendo a disputa com Facundo Torres. Felipe Anderson fez a ala, com Estevão Maurício por dentro, atrás Vitor Roque. Estevão foi muito acionado na partida, mas concluiu mal as jogadas e deu lugar para Paulinho. Alan ocupou o lugar de Felipe Anderson e Rafael Veiga substituiu Maurício para o abafa final. Flaco Lopes entrou no lugar de Vitor Roque, só que a trave e o goleiro salvaram o Porto na pressão dos minutos finais. A torcida tentou ajudar aumentando o barulho, mas acabou não sendo suficiente. Para efeito de classificação, o Palmeiras se garante no mata-mata com 2 vitórias, ou seja, não há um desespero quanto a isso. Mas o gosto é amargo porque pelo volume apresentado, com mais posse de bola, 52-48, mais finalizações, 14-10, mais tiros no alvo, 6-2, o Verdão poderia ter iniciado sua trajetória no Mundial com uma vitória. O alento é que o desempenho mostrou por que a equipe de Abel Ferreira foi tratada pelos adversários como a mais complicada do Grupo A. Enfim, essa foi uma matéria aí do GE.com. Palmeiras super favorito para o confronto contra o Al-Ahly e o Inter Miami nas 2 próximas rodadas. Lembrando, o jogo será na quinta-feira, às 13 horas. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!